Oi, gente, vamos hoje pro empadão de frango. Então, ó, o empadão de frango nada mais é que o frango e a massa. É o peito de frango, tá? Então, aqui eu vou botar pra cozinhar o peito do frango. Eu não coloquei nem muita verdura, nem muito tempero, porque a gente vai temperar ele novamente depois. Então, aqui, ó, eu tô cozinhando um peito de frango. Eu parti em 3 partes, você pode fazer mais ou menos. Temperei e aqui eu vou cozinhar, vou colocar na pressão para ser até mais rápido. Depois de cozinhar, eu vou desfiar todo esse peito de frango para a gente poder começar a fazer o restante. Então, pronto, ó, peito de frango na panela. Vou tampar aqui e deixar 10 a 15 minutos na pressão para continuar o resto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos agora para a massa do empadão. É a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês e a gente vai ver se dá certo. Então, vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo. Com ou sem fermento, eu tô usando com fermento, tá? Você vai precisar também de 2 ovos. Aqui eu coloquei 3 porque o ovo que eu tenho aqui em casa, ele é muito pequenininho, mas são 2 gemas. 1 colher de chá de sal, tá? Colher rasa. 5 colheres de manteiga e 100 ml de água. Então, primeiro a gente vai colocar a farinha, as 3 xícaras. E aí, depois a gente vai colocar 1 colher de chá de sal, ó. Não precisa ser uma colher muito cheia. Você pode até botar um pouquinho, já dar uma mexida com a mão mesmo. Se você tiver luva, melhor ainda. E aí, eu gosto até de provar um pouquinho pra ver se a massa ela não tá salgada. Pronto. Aqui, você vai colocar agora as 5 colheres de manteiga. Não precisa ser muito cheia, tá? Ó. 2, 3, 4, 5. Gente, essa daqui é a parte chata, porque agora você vai ter que misturar com as pontas dos dedos. Eu até pintei a unha. Nunca pinto, quando eu pinto invento de fazer isso. Mas aí você vai amassar. Ai, chega a dar uma agonia. Mas aí, gente, você vai amassar com a ponta dos dedos a manteiga na massa, até formar uma areinha. Então, vai mexendo aí, até a massa ficar bem areinha. Com a pontinha do dedo, tá? Não precisa botar a mão toda. Pronto, gente, ó, mistura a manteiga até a massa ficar parecendo uma areinha, olha só. Misturei bastante, lembrando que lave bem a mão antes, tá, de fazer. E aí, quando a massa já tiver nesse ponto de areinha, você vai colocar os 2 ovos, as 2 gemas de ovos, tá? É sem a clara, só a gema. Lembrando novamente que eu botei 3 aqui, porque o meu ovo, ele é muito pequenininho, mas são 2, tá? E aí, com as mãos novamente, você vai mexer a massa até misturar bem o ovo junto com ela. E olha só, gente, como vai ficando quando a gente coloca as gemas. Tá vendo que já vai ficando grossinho? E aí, a gente vai vir com 100 ml de água. Só que você não vai colocar de uma vez. Você vai colocar aos poucos. Coloca um pouquinho e continua mexendo. Vai colocando sempre aos poucos a água até chegar no ponto de massa. Vai grudar nos dedos, vai ficar aquela pelota, mas ela vai chegar no ponto. Continua mexendo. Olha só, gente, massa terminada. Ela não fica uma massa, pelo menos a minha, não ficou aquela massa lisinha, ficou uma massa um pouco quebradiça. E aí eu vou deixar ela descansando um pouquinho aqui, enroladinha no papel filme, enquanto eu termino o recheio, para poder botar na forma. Não sei se a minha massa ficou do jeito que deveria estar, mas assim, vamos ver, né? Vamos testar. E aí eu vou desfiar o frango. Para agilizar, eu coloco o pedaço do frango numa bacia, ó, num potinho, fecho bem e aí eu balanço bastante. Fica todo desfiado bem rapidinho. E aí eu vou desfiar ele todo pra gente poder ir pro recheio. E aí, gente, agora vamos preparar o recheio. Eu coloquei aqui meia cebola picada com um fio de azeite,
e vou deixar ela aqui até dourar, até ela começar a ficar transparentezinha. E com a cebola, gente, já refogada, eu vou vir aqui com o frango desfiado e vou misturar ela. Aqui eu não usei o peito inteiro, tá? Eu já tinha cortado um filé do peito, então aqui deve ter umas 700 gramas, mais ou menos. Pronto, gente, e aí depois de colocar o frango junto com a cebola, dá uma boa mexida. Então eu vou colocar aqui, ó, meia colherzinha, menos de meia de chá de sal, só pra dar uma temperada a mais. E aí, agora eu vou vir aqui com 100 ml de extrato de tomate. E dou uma boa mexida. Eu tô fazendo aqui em fogo baixo, tá? E aí, gente, eu também vou colocar uma tomate e pimentão. Pimentão fica ao seu critério. Se você não gostar de pimentão, também não precisa botar. E aí, você continua mexendo. E coloca os temperos que você gosta. Então, eu já coloquei sal. Vou colocar um pouco de cominho. Vou colocar ervas finas. Tô gostando que só de usar. Eu comprei esse potinho aqui no supermercado, ó. E aí, vou colocar um pouquinho de colorau, só pra dar mais uma corzinha. E aí, você continua mexendo pra misturar tudo e dar aquela boa cozinhada. E aí, gente, com o extrato de tomate, todo o tempero que você já usa em casa, coloca uma colher bem cheia de requeijão. Tô usando esse requeijão cremoso aqui que veio do supermercado mesmo. E aí, novamente, você vai mexer até misturar bem. Vai ficar bem cremoso, tá? E aí, você vai deixar esse recheio esfriar pra você poder colocar a massa. Enquanto ele esfria e a massa tá descansando ali, a gente já vai tirar a massa e vai colocar lá na forma ou na travessa que você tiver aí em casa, pra depois a gente vir com um recheio que já vai estar totalmente frio, tá? Mas olha só como tá bonito. E olha só, gente, enquanto eu fiz o recheio e ele tá esfriando, eu já abri a massa aqui nessa travessa que eu vou usar essa de vidro. Então, eu abri ela aqui, ó, levantei um pouquinho nas laterais e aí eu já vou colocar o recheio. Lembrando que você deve colocar o recheio frio, tá, gente? Não coloque ele quente, pelando assim que você termina, não, que ele vai deixar a massa muito molhada. Então, deixa esfriar e aí você coloca e espalha todo o recheio para depois você colocar a tampa. Mas aí, gente, antes de colocar a tampa, você também vai colocar... Eu coloquei requeijão, tá? Para deixar a tampinha um pouco maior, eu usei o rolo. A minha massa, ela não ficou uma massa extremamente lisinha, ficou uma massa um pouco mais quebradiça, então ficou um pouco ruinzinho até de abrir ela no rolo. Então, eu abri ela todinha na mão e só para esticar mais eu usei o rolo. E aí, gente, antes de tampar, eu coloquei todo o resto do requeijão em cima do recheio. Lembra que lá no recheio a gente colocou... Eu coloquei uma colher no frango, não foi? Agora, eu tô colocando o restante todinho do pote em cima do recheio já pronto, antes de tampar o empadão, porque aí fica bem cremoso, fica bem gostoso. E aí, eu espalho todinho para ficar todo o recheio coberto, porque quando eu vim com a tampa, vai selar... esse requeijão, ele vai cozinhar, ele vai se misturar com o frango e vai ficar ainda mais cremoso. E olha que o recheio, ele já ficou cremoso lá na preparação da mistura, gente. Fica muito bacana. Então, passa bem aí, você pode usar cheddar, catupiry, outras coisas. Eu tô usando aqui requeijão porque eu gosto muito, além de ser mais barato, né? E aí, gente, quando eu tampei, algumas laterais, ó, sobraram massa. E aí, eu cortei com cuidado para ter um espacinho também para emendar, né, na lateral e apertar para não ficar nenhuma sobra, nenhuma abertura e o recheio não sair quando estiver assando. E aí, esses pedacinhos que sobrou, eu aproveitei para tampar os pedaços que ficou descoberto. Ficou uns pedacinhos
que ai, abriu um pouquinho ou não ficou totalmente tampado. Então, eu usei esse pedacinho para dar uma emenda. Mas aí deu super certo. E olha só como ficou. Tampei ela todinha. Ó, fiz essa emendazinha aqui também. E aí, eu saí juntando e colando bem direitinho as laterais para ela não ficar solta. E aí, agora, gente, a gente vai pincelar gema de ovo em cima. É bem prático. Você vai pegar a gema de ovo, ó, coloca ela num potinho, mexe e com um pincel você vai pincelar por cima. Meu marido correu ali. Você vai pincelar ela por cima de toda a massa. Gente, é a gema de ovo que vai dar aquele brilho e aquela cor douradinha na massa. Então, se você vai fazer e esquecer do ovo, a sua massa vai cozinhar e vai ficar branca. Não vai parecer um empadão, porque ela não vai ficar com aquela tonalidade, né? Porque justamente é a gema de ovo que dá. E, gente, não se preocupe que não fica com o cheiro do ovo, tá? É incrível. É a primeira vez que eu tô fazendo empadão, mas ele realmente não fica. Depois de pronto, fica bem bacana. E aí, eu tô usando esse pincelzinho que eu já tinha aqui em casa, mas eu acho que com a mão, se você tentando passar, dá certo também, com uma colher. Agora, tem que passar bem, tá? Tem que deixar a massa bem molhada para poder cozinhar, o ovo também cozinhar, e aí vai dar certo. Então, mexe bastante, passa todinha. E aí, gente, agora, o que é que eu vou fazer aqui na massa? Eu já passei a gema de ovo nela todinha, ó, chega, ela tá bem brilhosa. Agora, eu vou fazer um X bem aqui no meio da massa. Esse X que eu vou fazer é só para que a temperatura possa entrar também dentro da massa e cozinhar ainda mais o frango, cozinhar ainda mais o requeijão, para que eles possam misturar, né, e ficar bem gostoso. E aí, eu dou a última pincelada com a gema de ovo para ficar bem meladinho, bem molhadinho, e quando assar, ficar bem dourado. E olha só, gente, como ficou o empadão. Eu deixei exatamente 45 minutos a 180 graus. Olha como ele ficou douradinho, né? Assou todinho nas laterais, embaixo. E agora eu vou tirar essa fatia. Olha como ficou legal. A massa ficou bem fininha, ó. Ficou bem gostosa, ficou bem crocante. O recheio ficou bem cremoso, o requeijão ele derreteu. Ficou maravilhoso, ó. Ficou bem sequinho. Olha só, ficou bem muito recheio, gente. Ai, você come sonhando isso daqui. Ficou realmente muito bom. Eu aqueci o forno antes, durante 5 minutinhos. E aí, gente, foi exatamente 45 minutos e ficou uma delícia.